Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nesta semana nós estamos meditando no livro de Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. E nós ainda estamos no versículo 6. E hoje nós vamos aprender algo muito importante que eu amei conhecer, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado ao Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor à sua terra. Aqui nós vemos a primeira coisa que Isaías nos diz é uma medida prática. Ele diz sobre os teus muros. Ele diz isso no versículo 6, pus guardas. E esta é uma medida muito prática que ele diz todo dia e toda noite jamais se calarão. Mas qual é o propósito desses guardas? Eles estão ali para guardar, é claro, né? Esse era o costume nas cidades da antiguidade, havia um muro cercando a cidade. E eles então colocavam guardas sobre os muros para vigiar dia e noite. Eles guardavam a cidade, estavam ali, vigiando a possível chegada de um inimigo. Se eles viam um movimento súbito nas árvores ou atividades suspeitas num campo distante, eles já comunicavam o fato imediatamente. Esses eram homens que estavam guardando a vida e a segurança da cidade. E guardas são tão necessários hoje como eram no passado. Há certos inimigos sempre à espreita, esperando atacar, invisíveis e sempre passando suas tropas em revista. Mas quem são eles? São os inimigos que atacam a verdade, que atacam a doutrina, e não somente a doutrina, mas a vida da igreja, a sua santidade, a sua conduta e o seu comportamento. Por isso o profeta diz: coloquei guardas. Esses homens devem manter seus olhos abertos e vigiarem dia e noite. Eles nunca descansarão, eles serão sempre vigiando. E olha, se houve uma época em que isso fosse necessário, é na época de hoje. Assim como Sião era a cidade de Deus, um povo santo, um lugar santo, é onde Deus habita. E nós hoje, como igreja, não podemos nos dar ao luxo de proceder livremente em relação àqueles que estão lutando contra a verdade, contra as doutrinas da Bíblia ou contra a vida gerada pelo nosso Criador. Mas o dever desses guardas não era simplesmente vigiar a chegada dos inimigos. Quando uma cidade estava em perigo ou sitiada, os guardas tinham que manter os olhos aonde? No horizonte, para ver se por acaso o auxílio estava a caminho, para ver se algum amigo estivesse reunido em seu exército para vir atacar o inimigo pela retaguarda, mantendo a vigilância, a esperança de libertação. Há alguém vindo em nosso auxílio. Guarda sobre os muros, esperando também pelas boas novas, esperando ver os mensageiros da paz. Como Isaías também escreveu lá no capítulo 40, vindo através das montanhas, proclamando o dia da salvação. Um guarda como Abacuque, que tendo orado sobre a torre de vigia, espera a resposta de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Esta é uma parte essencial do processo. Devemos estar à espera, vigiando. E se soubermos de qualquer movimento do Espírito de Deus, devemos orar com intensidade para que continue, que aumente, que se expanda. Se ouvirmos falar de algo que é apenas palha fumegante, devemos orar para que irrompa em chamas. Pois bem, aqui o profeta colocou guarda sobre os muros.
Mas há ainda uma última coisa que nós podemos considerar neste texto. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. E olha, amados, olha que coisa mais linda. Essa é uma declaração maravilhosa. Vós, os que fareis lembrados o Senhor. Nós podemos encontrar uma alternativa nas Bíblias de estudo e nós podemos ver, sem dúvida, a mais correta, mais perto então do original. A mais perto do original diz assim: vós que sois os relembradores do Senhor. Esta é a forma correta. Vós sois os relembradores do Senhor. Vós que colocais o Senhor em lembrança, tem uma outra tradução. Ou vós que sois os relembradores do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que tenha feito isso. Aqui, então, nós temos o chamado à oração, o chamado à intercessão. É o que significa. Bem, como a gente pode interpretar então dessa forma, de acordo com essas traduções? Ele está se dirigindo a pessoas que ainda têm Deus em sua lembrança. Ele está se dirigindo a pessoas que não estão olhando para os homens, mas estão olhando para Deus. Ele fala: vocês que se lembram do Senhor, ele diz, estou falando com vocês, estou lhes dizendo que não se calem, continuem orando, não silenciem e nem descansem. Então, quando a gente junta esses dois significados, essas pessoas não somente lembram do Senhor, mas elas lembram a outros do Senhor, exortam outros a orar a Ele. Este é o nosso apelo a cada um de vocês. Se você começou a ver algo de diferente, algum fardo na época em que você está vivendo, e você está orando para que Deus nos visite e que avive a sua obra em nossas vidas, em nossos corações, desperte outros também. Faça com que se lembrem, diga a eles, lembrem-se de que Deus está presente. Por que não oram a Ele? Por que não se voltam para Ele? Despertem, vocês que são relembradores do Senhor, vocês que se lembram dEle, lembrem-no também a outros. Essas palavras, no entanto, têm um sentido ainda mais alto e maravilhoso, até mesmo mais ousado que este. Vós que são os relembradores do Senhor, vocês que devem lembrar o próprio Deus das suas promessas. É um sentido ousado, todavia está ali e todos concordam quanto a isso. Devemos lembrar a Deus das suas próprias promessas. Quando oramos, devemos ir a Deus com a palavra, devemos lembrá-lo do que Ele disse a respeito de Sião, de Jerusalém e o que Ele disse em relação à sua igreja. Devemos lembrá-lo de que Ele nunca muda a sua palavra, que Ele nunca quebra uma promessa e que Ele não pode mudar. Devemos ir com Ele, ir a Ele, devemos lembrar a Ele com as promessas, ir a Ele com as promessas, suas próprias promessas, dizer: Senhor, é o que o Senhor disse, olhe para nós. Então, vocês que oram e intercedem, são os relembradores do Senhor. Por isso não se calem. Lembrem-no, falem com Ele, contem-lhe a respeito das coisas que estão acontecendo agora. Vocês verão que até os salmistas estavam fazendo isso. Era o conteúdo das suas orações. Se nós lermos, nós observaremos que as pessoas do Novo Testamento fizeram exatamente a mesma coisa. Elas citavam os salmos e lembravam a Deus, e então apresentavam as suas petições. Você e eu devemos também nos tornar os relembradores de Deus. Que Deus abençoe você e que você possa seguir esse princípio tão importante da palavra de Deus. Como
aqueles que oram, que intercedem. Quando orarmos e intercedermos, lembremos de colocar as promessas que o Senhor fez sobre a nossa vida, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.